O que acontece quando a artéria mais vital da economia global é, de repente, fechada? Hoje, a gente vai entender as consequências em cascata do fechamento do Estreito de Hormuz. Pois é, o grande pesadelo, aquele que o mercado financeiro global mais temia, acaba de acontecer. O Irã, de fato, fechou o Estreito de Hormuz. E com essa única decisão, a economia do mundo inteiro, bom, ela foi virada de ponta cabeça. Para começar, vamos direto ao epicentro da crise. Por que um trecho tão pequeno de água tem o poder de, literalmente, paralisar o mundo? Então, o Estreito de Hormuz é isso, a artéria vital da energia mundial. É o ponto de estrangulamento mais crítico que existe para o fornecimento global de petróleo. Não tem outro igual. E para a gente ter uma ideia da escala, um quinto de todo o petróleo consumido no mundo passa por esse único ponto. Qualquer problema ali é sentido em todo lugar e quase que instantaneamente. E agora, tudo se resume a uma única pergunta: por quanto tempo isso vai durar? A resposta é o que vai dizer o quão fundo será o colapso econômico que vem por aí. Agora, vamos analisar o primeiro efeito dominó, o impacto imediato e as projeções para a economia global. A reação do mercado não vai ser um susto só. Na verdade, é uma escalada bem perigosa. No comecinho tem uma falsa sensação de calma, sabe? Porque tem muito petróleo já navegando por aí. Mas o tempo passa e o nervosismo vira medo. Medo de verdade, com um impacto seríssimo em títulos e ações no mundo todo. E olha só, essa tabela mostra exatamente o tamanho do problema. Uma interrupção parcial já leva o barril para $80. Um fechamento total e prolongado, aí o mínimo já é $100. Mas e se o estreito ficar fechado por uns 3 a 5 meses? Bom, aí estamos falando de $140 por barril. As consequências disso são gigantescas. O que é realmente alarmante aqui é a conexão direta com a inflação. Com petróleo a $100, a inflação americana pode bater 5%. Agora, no pior cenário possível, a gente está falando de 7% a 9% de inflação. Um nível que pode desestabilizar a economia e o bolso de todo mundo. Mas essa onda de choque não para nos Estados Unidos, claro. Ela se espalha e se transforma numa crise global de verdade. Esse gráfico aqui mostra um dado impressionante. 84% do petróleo que passa por Hormuz vai para os mercados asiáticos. Isso quer dizer que países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul são os mais expostos, os mais vulneráveis a essa crise. O impacto varia muito pelo mundo. Na Europa, por exemplo, a preocupação imediata é com o gás natural, que já disparou 50%. Isso deixa os bancos centrais dos Estados Unidos e do Reino Unido numa sinuca de bico. Eles combatem a inflação, subindo juros e arriscam uma recessão, ou não fazem nada e veem os preços explodirem. Complicado. Com o mundo inteiro em alerta, qual é a resposta dos Estados Unidos? Bem, a reação está virando um confronto político e militar de altíssimo risco. Quando sugeriram que ele perderia o interesse num conflito que se arrastasse, a resposta de Donald Trump foi essa aí, desafiadora, bem direta. Ele deixou bem claro que não vai recuar. E a postura do governo fica ainda mais clara com essa declaração do secretário de Defesa, Pete Hegseth. É uma mensagem agressiva, intransigente, que promete uma retaliação implacável. Internamente, dá para ver a frustração do governo americano com seus aliados mais tradicionais como o Reino Unido e a Espanha, acusando eles de hesitação. Em contraste, parceiros como Israel são elogiados, vistos como parceiros capazes que têm missões claras. No fim das contas, tudo volta para um homem no centro de tudo isso: Donald Trump. E a aposta que ele está fazendo é gigantesca. Usando uma metáfora, se a pressão geopolítica normal fosse 12/8, agora ela estaria em 18/13. É uma situação de tensão extrema, muito, mas muito acima de qualquer nível considerado estável. Trump está andando numa corda bamba política. Ele projetou uma guerra curta, coisa de 4 a 5 semanas. Se ele errou nesse cálculo, ele corre o risco de ver a inflação disparar, de quebrar a promessa que fez aos eleitores e ainda ser acusado de ter subestimado e muito o Irã. E tudo isso bem antes de eleições super importantes. E isso tudo leva a gente para a pergunta que fica no ar, a grande questão. Será que, ao subestimar a capacidade do Irã de bagunçar a economia global, fechando o Estreito de Hormuz, Donald Trump cometeu o erro, aquele erro fatal que pode custar não só a resolução dessa crise, mas a própria presidência?